Depois de muitas reviravoltas, esse vídeo finalmente está no ar. Seja bem-vindo a esse canal e a esse vídeo. Eu sou o Danilo Tavares, sou um artista plástico, artista visual, pintor, desenhista, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. E eu criei esse canal para finalmente dar um pouco mais de atenção para o meu trabalho artístico, fazendo vídeos e mostrando tudo que eu estou produzindo, tudo que eu estou fazendo, porque eu acredito que conforme o tempo foi passando, mais eu fui aceitando o fato de que a arte é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida, e eu acredito que cada vez mais a arte vai estar presente na minha vida profissionalmente. Então, eu começar a produzir mais coisas, mais conteúdos, para que as pessoas possam, enfim, ver todas as coisas que eu tenho feito e as coisas que eu pretendo fazer. Então, eu vou te apresentar um pouco de mim e um pouco do meu trabalho. Eu acredito que se você ficar por aqui e acompanhar tudo isso, vai ser bem legal. Vai ser legal para você, vai ser legal para mim, e a gente vai crescer e aprender junto, com certeza. Então, o que eu vou falar nesses vídeos? O que eu vou falar nesse canal? Eu vou mostrar o meu dia a dia, os meus processos, eu vou mostrar as minhas artes, tanto as que ainda estão sendo feitas quanto as que já estão prontas, e falar sobre arte. Eu me vejo como um artista desde sempre, mas conforme o tempo vai passando e você vai aprendendo a respeito da arte, e você vai conhecendo o mundo da arte, como a arte está sendo tratada por aí pelo mundo, você acaba passando por alguns altos e baixos, e eu acredito que hoje eu finalmente entendo o que eu sou e quem eu sou como artista. Eu quero falar bastante sobre isso também aqui nesse canal, fazer reflexões a respeito da arte, do mercado da arte, do mundo das artes. Então deixa eu falar um pouco mais sobre mim, sobre o meu trabalho artístico, porque as duas coisas estão estritamente ligadas. Porque desde que eu me entendo por gente, desde sempre eu me entendo como artista. E desde as minhas memórias mais antigas, eu já desenhava. Eu não consigo lembrar de uma época em que eu não desenhasse. Não consigo lembrar de uma época na qual eu não estivesse fazendo alguma coisa que envolvesse arte. Então, eu me entendo como uma pessoa que tem contato com arte desde sempre, mas como eu falei antes, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo um pouco mais sobre arte, e eu acredito que só agora eu consigo me entender exatamente como um artista. E que tipo de artista eu sou? Nas artes eu comecei desenhando e sempre gostei de criar histórias para os meus brinquedos. Então eu brincava muito com brinquedos, brincava muito com os meus bonecos, e todas as minhas brincadeiras tinham uma história. Todos os meus bonecos, meus brinquedos eram personagens, e todos eles tinham história. Igual o Andy do Toy Story, fazia basicamente aquilo ali. Era muito divertido para mim porque era algo além dos meus brinquedos. Então às vezes um brinquedo se transformava em outro. Então eu não tinha uma limitação de eu preciso daquele brinquedo para ter determinada brincadeira. Não, eu posso pegar um brinquedo qualquer e criar uma coisa para ele. Então tudo isso é muito interessante, eu sempre gostei muito de criar, e o desenho foi uma das principais maneiras que eu tive desde cedo para fazer isso. E eu não sou a única pessoa com aptidões artísticas na minha família. Então eu tenho irmãos que têm aptidões artísticas tanto para desenho, para dança, atuação, para música, porque eu também sou músico. Meu pai desenhava, minha tia desenhava, meus primos desenhavam. Então, muitas pessoas na minha família tinham aptidões artísticas, mas eu acredito que eu fui o único sorteado, dizer assim, eu fui o único que recebeu a bênção de não conseguir se livrar disso. Acredito que todo mundo em algum ponto da vida desistiu da arte e seguiu a vida fazendo outras coisas. Eu sou o único que até agora não conseguiu fazer isso. Às vezes isso é uma bênção, às vezes isso é uma maldição. Sinceramente, porque quando você não consegue fazer outra coisa que não seja arte, isso traz muitos problemas para a sua vida. E com certeza isso tem trazido alguns problemas para a minha vida. Mas compensa. Eu amo arte. Eu não consigo viver sem isso. Então, já que nós estamos falando de desenho, eu quero mostrar para vocês alguns desenhos, porque foi aí que eu comecei. Eu não tenho desenhos antigos para mostrar, porque em algum determinado momento da minha vida eu joguei todos os meus desenhos fora e comecei a fazer novos desenhos. Mas eu tenho alguns desenhos aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, como eu não tenho esses desenhos antigos, eu não consigo mostrar uma evolução da minha trajetória no desenho. Mas eu acredito que um ponto muito importante da minha vida e da minha carreira como artista, digamos assim, foi em 2023, que foi quando eu decidi começar a fazer desenhos realistas. Eu sempre gostei muito de realismo, mas eu nunca desenhei realismo. Eu sempre desenhava quadrinhos. Gostava muito de quadrinhos, eu lia muito quadrinhos e desenhava nesse estilo. Mas eu sempre gostei muito de realismo. Por mais que fossem níveis
de realismo. Então eu gostava de quadrinhos que, por mais que tivesse um traço de quadrinhos, tivesse um certo apreço pela anatomia, pela perspectiva, pelas texturas. E aí eu comecei a pensar em fazer desenhos realistas para vender, porque eu passei muitos anos da minha vida tentando ganhar algum dinheiro com arte, né? E eu vou falar muito sobre isso aqui. Vou falar muito sobre arte e dinheiro nesse canal, porque é algo que é muito importante de ser falado. Eu acredito que esse assunto ele precisa receber novos pontos de vista, ainda mais no contexto que a gente vive hoje. E aí, pensando nessa ideia de começar a vender desenhos, eu comecei a pensar que o realismo fosse uma das coisas que mais chamasse atenção para desenhar retratos e vender desenhos realistas, porque desenhos realistas realmente chamam a atenção. Então eu comecei a ver que, eu nunca fiz um desenho realista, só tentava, mas nunca ficava bom. E aí o primeiro desenho realista que eu fiz, como eu já desenhava há muitos anos, eu pensei, não deve ser algo que eu não consiga aprender, então eu vou tentar. E aí o meu primeiro desenho realista foi essa Mona Lisa aqui, ó. Então é uma cópia da Mona Lisa que, como você pode ver, não está perfeito. Existem algumas diferenças bem grandes no rosto e tudo mais, porque eu ainda estava me aperfeiçoando. Então esse aqui foi o primeiro desenho realista que eu fiz. Como a câmera não vai conseguir mostrar bem a qualidade, porque eu não tenho uma câmera muito boa, eu vou deixar a imagem aí do desenho escaneado para você ver. E aí esse primeiro desenho, ele ficou tão bom para um primeiro desenho que eu me senti bastante confiante de continuar. E aí eu comecei a fazer alguns desenhos que, para minha felicidade, demonstraram bastante o que eu gosto, a minha personalidade, os meus gostos, as minhas preferências. Então, eu comecei com essa Mona Lisa porque o Leonardo da Vinci provavelmente é a minha maior inspiração nas artes. É a maior. Tudo que ele fez e tudo que se sabe dele como pessoa sempre me causou uma grande identificação e uma admiração. Então, eu pensava assim, eu gostaria muito de ser um artista que nem ele, fazer uma obra com a mesma qualidade das obras que ele fez. E isso foi no início da minha infância, na escola, conhecendo um pouco mais sobre as artes clássicas, tudo aquilo que a gente aprende na escola, a arte na Grécia Antiga, e aí depois Renascimento, todas essas coisas. Então, para mim foi um ótimo ponto de partida, porque é uma coisa que eu gosto muito. Alguns outros pintores começaram a me chamar a atenção, né? Estilos mais diferentes. Então, o segundo desenho que eu fiz foi esse. Eu não sei o nome da pintura em português, mas eu acho que é Moça com um Brinco de Pérola, alguma coisa assim, que é do Johannes Vermeer. E aí esse segundo desenho também me deixou bastante confiante sobre o quão eu conseguia reproduzir os desenhos. O resultado desses desenhos me deixou muito contente, porque me mostrou que eu consigo produzir algo que é passível de ser vendido. É algo que eu consigo vender. É algo que tem um valor, porque é um material bom, é um produto final bom com um material bom. E aí entrou uma outra influência minha que, quando eu encontrei esse artista, mudou drasticamente a minha vida. Foi uma influência, assim, avassaladora na minha arte, que é o Caravaggio. Então eu fiz esse desenho aqui da Medusa e eu me arrependi amargamente. De ter feito esse desenho desse tamanho, porque esse aqui é uma folha 4, uma folha normal, é o tamanho normal de papel que a gente está acostumado. Só que esse desenho tem muitos detalhes. E fazer esse tanto de detalhes numa folha pequena, rapaz, foi uma luta. E eu me arrependo um pouco de ter feito esse desenho desse tamanho, mas eu gostei bastante do resultado também. Mais pra frente, eu comecei a pensar que esses desenhos de pinturas clássicas talvez não fossem tão vendáveis assim, não tivesse um apelo comercial tão grande. Então, é o que eu falei, eu vou jogar aberto aqui, falar sobre todas as coisas que eu penso, sobre todos os meus processos, a minha história, a minha carreira como artista mesmo, as minhas reflexões, as coisas que eu fiz certo, as coisas que eu fiz errado, e essa é uma delas. A minha relação da arte com o dinheiro, como eu falei, eu pretendo falar sobre isso aqui. E aí, pensando nisso, eu pensei, cara, eu preciso fazer desenhos que vendam, desenhos que as pessoas queiram comprar, porque talvez esses desenhos de arte clássica não chamem tanta atenção assim. E aí, eu fiz esse desenho aqui do Batman. É um Batman que todos esses desenhos são cópias, né? Não são desenhos autorais. Não inventei esse desenho. E esse desenho aqui é um desenho de um artista chamado Alex Ross. Se você não conhece, você é um alienígena. Mas o Alex Ross, ele é um desenhista, um artista, um pintor, um desenhista que trabalhou para Marvel, para DC. Né, que trabalha aí para essas empresas de quadrinhos gigantes, e ele faz artes que prezam mais pelo realismo. Então são pinturas que ele pinta em papel ou em tela, com pincel e tinta, etc. Não é feito a lápis, né? Por mais que ele tenha alguns trabalhos feitos a lápis também. E aí esse desenho, ele já mostra bastante a união dessas duas coisas que eu gosto bastante, que é quadrinhos e arte realista. Só que todas essas coisas
tem algo em comum que ainda não estava presente na minha vida, que era a pintura, que mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas aqui no fundo vocês já estão vendo aí spoiler do que eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu olhei para esses desenhos e pensei, talvez eu possa continuar com isso, e talvez eu possa até ensinar isso. E aí eu comecei a procurar emprego que fosse mais estável, mas que ainda tivesse alguma coisa a ver com artes. Então eu comecei a procurar dar aula de desenhos. E aí mais para frente, enquanto eu ainda estava procurando esse emprego de dar aula em escolas de desenho, eu fiz alguns desenhos para servir como portfólio, para mostrar que eu sabia desenhar em vários estilos. Então eu fiz uns desenhos assim de quadrinhos, com traços mais de quadrinhos mesmo, e fiz alguns desenhos com traço de mangá, de anime e tudo mais. Então, mostrando que eu consigo ter uma versatilidade de estilos. Então, conseguia desenhar estilos diferentes. Desenhos realistas, desenhos estilo de quadrinhos, esse estilo de quadrinho americano, né? Consegui, graças a Deus, um emprego para dar aula de arte. Então, eu trabalhava como instrutor de desenho numa escola de desenho aqui perto da minha casa. Lá eu aprendi muitas coisas e foi com o dinheiro que eu ganhei lá que eu consegui comprar os materiais que eu tenho hoje. Praticamente todo o material que eu tenho hoje eu comprei nessa época. Então eu pensei nisso. O dinheiro que eu estou ganhando aqui, eu vou investir pesado em material para eu conseguir produzir mais para frente, para eu ter material para conseguir produzir as minhas artes lá na frente. Eu não continuo trabalhando nesse lugar hoje, mas continuei trabalhando com arte em casa, com encomendas, etc. E aí tem uma coisa que talvez vocês já tenham reparado, é que até então eu não usava lápis de cor, porque eu não sabia usar lápis de cor. Eu não sabia desenhar colorido. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa escola de desenho, eu nunca sequer tinha usado uma tinta na vida. Eu nunca tinha desenhado com lápis de cor profissionalmente. Então, esse foi um primeiro desafio. E aí, basicamente, enquanto eu trabalhava nessa escola de desenho, eu aprendi muito do que eu sei hoje. Eu aprendi a usar lápis de cor, aprendi a usar aquarela, aprendi a usar tinta guache, tinta acrílica e tinta óleo também, né? E aí eu comecei a pintar em telas. Em breve eu vou mostrar para vocês. Depois que eu saí dessa escola de desenho, eu ainda queria continuar trabalhando com desenho, então eu comecei a ter a ideia de fazer retratos. E aí eu comecei a fazer alguns desenhos para ficar como portfólio, né? Fazer retrato de pet, né? De animais. E aí eu comecei a fazer alguns desenhos, né? De referência na internet mesmo, de pessoas que eu peguei na internet, para fazer alguns retratos. E eu comecei a estudar alguns estilos de desenho realista, de retrato. Eu duvido vocês adivinharem quem são essas duas pessoas que estão aqui nesse desenho. Eu não vou dizer quem é. Quem souber, comenta aí. E essa pessoa aqui também. Quem é essa pessoa? Quem é esse Pokémon? Se você sabe, comenta aí. E esse aqui também. Então, todos esses desenhos foram feitos para portfólio, para tentar pegar encomenda de retratos realistas. E ainda nessa época da escola de desenho, eu comecei a fazer esse desenho, que esse já é um desenho maior, então vou chegar aqui para trás. É uma cópia de uma arte do Boris Vallejo, que eu tenho um quadrinho que tem essa capa, depois eu vou mostrar para vocês. É um desenho bem grande que eu ainda preciso terminar, tá dando bastante trabalho, mas algum dia eu vou pegar para terminar ele e mostrar aqui para vocês. Trabalhando com lápis de cor, eu comecei a fazer esse desenho aqui também. E aí eu peguei essa imagem de referência e eu tô desenhando ali. E aí também, enquanto eu trabalhava na escola de arte lá, eu comecei a desenhar essa página de quadrinho, que é de um quadrinho real, né, de um quadrinho, uma cena aí de luta entre o Superman e o Shazam. E aí eu peguei a referência, aumentei a escala do desenho, né? Comecei a fazer ele num tamanho maior. E aí eu comecei a pintar em tela. Aí a primeira tela que eu pintei foi essa aqui. Essa foi a minha primeira tela e essa pintura se chama Alheios às Formas. E ela tem 30 por 40 centímetros. E eu não tinha confiança nenhuma de que eu iria conseguir pintar em tela. É uma coisa que assim como o desenho realista, eu achava que era algo que, eu não consigo fazer. Eu não consigo, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir fazer isso. Então, quando eu comecei a pintar em tela, eu não quis começar pintando coisas mais realistas ou coisas mais concretas. Eu quis começar fazendo coisas abstratas. E foi aí que eu fiz. Já comecei logo pintando coisas abstratas. Geralmente, esse é o caminho inverso, né? Tem gente que começa pintando coisas concretas e depois começa a experimentar o abstrato. Não, eu já comecei no abstrato. Porque, como eu disse, eu gosto muito de arte
moderna e de arte contemporânea. E essa foi a minha primeira pintura. E todos esses trabalhos que eu estou mostrando aqui, eles estão à venda na minha loja. Eu tenho um site, tenho uma loja online, e aí lá você pode encontrar os meus trabalhos que estão à venda. E os preços são preços humanos, são preços que cabem no bolso das pessoas, porque essas obras aqui, elas foram feitas para irem para a parede da sua casa. Então eu quero realmente que pessoas comprem. Quero que as pessoas comprem e tenham elas em casa. Então são preços bem simbólicos, diria. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente também, porque esse é um assunto que gera bastante discussão. Aí a segunda pintura que eu fiz foi essa aqui. Basicamente no mesmo estilo, mas um pouco diferente, adicionando algumas coisas a mais, adicionando um pouco mais de cor, adicionando um pouco mais de figura, né? Quis mesclar o abstrato com o figurativo. Então tá aqui essa segunda obra e ela se chama Vestida de Verde. Ela tem 30 por 40 centímetros. Então a maioria das pinturas que eu vou mostrar aqui tem esse tamanho. Aí a terceira pintura que eu fiz, eu já queria começar a testar coisas mais realistas. E aí eu fiz essa pintura aqui, inspirado pelo pintor Edward Hopper, que é um pintor estadunidense, que é uma das minhas principais influências também. E essa pintura aqui, ela não tem exatamente um nome. Então ela é de uma coleção, que eu vou fazer outras pinturas dessa mesma coleção. Eu tenho os rascunhos, né? Eu tenho os protótipos, os projetos, mas eu ainda não tenho pintado, eu ainda vou pintar, que de uma coleção que se chama O Mundo dos Homens. E aí nessa coleção, as pinturas não têm nome, elas são só composições. Então essa é a composição número 1 do Mundo dos Homens. Esse é o título da pintura. E aí a quarta pintura que eu fiz, eu já quis começar a desenvolver um estilo próprio. É outra coisa que gera bastante discussão sobre estilo próprio, né? Sobre desenvolver o seu próprio estilo. Enfim, isso é uma coisa que eu vou falar bastante aqui. E aí eu comecei a desenvolver isso aqui, esse estilo aqui, inspirado no cubismo, mais especificamente nas obras do Pablo Picasso, mas com influências de outros movimentos artísticos também. Que essa pintura se chama O Guarda de Trânsito e ela também tem 30 por 40 centímetros. Ela foi algo bem interessante. Eu comecei a experimentar bastante coisas aqui. Então eu pintei, ó, como vocês podem ver, não tem moldura. Eu pintei uma moldura na tela. E isso não é novidade, né? Outras pessoas já fizeram isso antes. E eu realmente quis explorar algumas coisas. Mas eu vou falar sobre isso sobre cada obra em vídeos diferentes. Ainda nesse espírito de testar, explorar estilos diferentes, eu fiz essa pintura que provavelmente é uma das que eu mais gosto. É difícil dizer qual é a minha favorita, mas essa aqui é uma das que eu mais gosto. Que se chama Cavalo no Campo. Então ela basicamente tinha um intuito de experimentar um estilo novo. E é algo que eu pretendo fazer outras pinturas parecidas com isso aqui. E eu simplesmente quis pintar um cavalo de um jeito diferente. Só que isso já foi suficiente para eu ter uma das melhores experiências artísticas que eu já tive na vida, e eu vou falar sobre isso também em outro vídeo. Aí eu comecei a amadurecer aquele estilo do guarda de trânsito, e aí eu fiz essa pintura aqui, que provavelmente é a pintura que as pessoas mais gostam. As pessoas que conhecem meu trabalho, todo mundo gosta, todo mundo olha para ela e gosta dessa pintura. Essa pintura se chama O Violonista. E ela, para mim, ela consolida o estilo que eu dei o nome de expresso cubismo. Então esse estilo dessa pintura, do guarda de trânsito, e de algumas outras pinturas que vocês vão ver aqui, todas elas estão nesse estilo que eu batizei de expresso cubismo, porque ela junta o expressionismo e o cubismo, mas eu também vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. A terceira pintura que eu fiz nesse estilo foi essa aqui. O nome dela se chama Pé Sujo, Cerveja Gelada. E ela foi a primeira pintura que eu fiz em paisagem, orientação de paisagem. E ela também tem moldura, né? Não tem moldura, eu pintei a moldura nela também, como vocês podem ver aqui. Então, eu ainda nessa época eu estava nessa ideia de pintar molduras nas telas. É divertido, eu gosto. Mas tem pessoas que implicam com isso. E aí uma das que eu mais gosto, é uma das minhas favoritas, mas que as pessoas em si não gostam tanto, mas é uma das que eu considero uma das melhores que eu já fiz, mas infelizmente as pessoas não concordam muito com isso, é essa aqui, que se chama O Carteiro. Eu gosto muito dessa pintura, eu tenho muitas coisas para falar sobre essa pintura aqui. E aí, evoluindo um pouco o estilo, eu comecei a querer progredir esse estilo, evoluir ele para algum lugar. Então, comecei a adicionar algumas coisas. E aí eu comecei a adicionar umas pitadas de realismo, um pouco de coisas um pouco mais realistas. Então, eu fiz essa pintura que se chama Trabalhando o Solo. E aí, nessa pintura, eu quis desenhar um céu mais realista. Então, peguei uma referência fotográfica de um céu e pintei, né? Então, é a união de duas coisas que eu gosto bastante de pintar, que é esse estilo mais abstrato, mas que ainda assim você consegue identificar o que está acontecendo,
e coisas que são um pouco mais realistas. E essa pintura aqui, eu não gosto tanto dela assim, mas eu devo admitir que ela é bem interessante. Se alguém gosta dessa pintura, eu entendo, mas não é uma das minhas favoritas. Então eu sou honesto, sou honesto. E a pintura que eu menos gosto, agora é a pintura que eu menos gosto, é essa aqui. Há quem goste dessa pintura, mas é a que eu menos gosto. E ela se chama Tricô da Vovó. E ela foi a penúltima pintura que eu fiz nesse estilo por enquanto. E aí, essa pintura, ela é importante porque ela fechou uma etapa da minha carreira e tem muita coisa interessante para falar sobre ela também, por mais que eu não goste tanto assim dela. E aí, depois dessa pintura, do Tricô da Vovó, eu dei um salto de questão de tamanho de tela. E aí eu pintei uma das telas que eu acho mais espetaculares. Sendo honesto, eu acho essa pintura muito, muito boa, muito interessante. Que é essa aqui, vou ter que me afastar bastante. E ela se chama Luta de Boxe. Então essa pintura ela tem um tamanho bem maior, ela mede 50 por 60 e ela também incorpora bastante essa ideia de trazer elementos realistas no meio dessa abstração. E essa pintura é muito interessante, porque nela eu já estava me sentindo muito confortável dentro desse estilo, confortável no domínio do estilo, no domínio da técnica que eu precisava para fazer esse estilo e também no domínio da mensagem que eu queria passar com esse estilo. Então, eu ainda vou produzir outras pinturas nesse estilo, mas sendo honesto, depois de ter pintado tantas, eu estou um pouquinho cansado e eu quero pintar outras coisas no momento, mas com certeza vou pintar outras coisas nesse estilo aqui. Aí depois desse tempo pintando e desenhando bastante coisas, avançando, explorando novos estilos, aprimorando a minha técnica, eu acabei conhecendo algo muito interessante que se chama o Mail Club, né? O Print Club, o Snail Mail Club, tem vários nomes por aí, várias variações, Art Club, que é basicamente você fazer arte e enviar impressões, né, dessa arte, com algumas coisas extras, adesivos, enfim, tem bastante variedade de coisas. As pessoas enviam no envelope, colocam dentro do envelope e enviam para as pessoas pelo correio. Então, você faz uma assinatura e aí você recebe todo mês na sua casa um envelope com algumas artes desse artista que você acompanha e que você admira. E aí eu achei essa ideia muito interessante e apresentei ela para minha namorada Alessandra, que também é artista, a gente gosta muito de arte, e a gente começou a fazer esse projeto juntos. Eu pensei, eu acho que seria legal, acho que a gente poderia fazer isso. Esse projeto, ele me deu uma liberdade muito grande de pintar aquilo que eu queria pintar. Eu caí numa crise muito grande de pensar que eu precisava ter um estilo próprio, definido, que eu tinha que fazer pinturas que estavam dentro do mercado de arte e várias coisas muito complexas que eu ainda vou falar sobre isso aqui. E aí eu me senti preso. Então era na época que eu estava pintando esse estilo expresso cubista. Então, por mais que eu goste muito desse estilo, ele retrata um pouco uma época de prisão mental minha, que eu estava muito preso nessa ideia de jogar tudo fora e fazer só uma coisa que fosse algo único, que só eu fazia, que é um estilo meu, que eu inventei e que vou vender por milhões e galerias internacionais, exposições. Inclusive eu participei de uma exposição numa galeria lá em São Paulo, mas esse é assunto para outro vídeo também. E tudo isso me fez um pouco de mal, né? Isso foi bom para algumas coisas, eu aprendi bastante coisa, evoluí algumas coisas, mas me fez mal em outros aspectos. E aí essa ideia do Print Club, ele me ajudou a ver que eu poderia explorar outros estilos de arte, pintar outras coisas, pintar mais livremente e conseguir produzir com mais frequência. E ainda assim conseguir algum retorno com isso. Então, eu e minha namorada, a gente criou esse Mail Club, que se chama Fancy Cat Art Club, e ele tem uma historinha, né? Então ele tem um personagem e aí veio essa pintura, que é o retrato do personagem principal dessa história que acompanha esse Print Club. Então esse é o retrato do Mr. Bellamy, que é um milionário colecionador de arte, que em algum determinado momento da vida dele ele decidiu abrir a coleção dele de arte para o mundo. E inaugurou um clube de arte chamado Fancy Cat. E aí o Fancy Cat Art Club é esse Mail Club que você se inscreve, que é o Mail Club do Mr. Bellamy. E aí você recebe todo mês na sua casa uma arte que é da coleção do Mr. Bellamy. Então eu criei uma história para poder envolver todo esse trabalho artístico que eu tenho feito, e aí você receberá, se você assinar,
todo mês na sua casa um print de uma pintura, adesivos e mais outras coisas, além de cartas também. Porque esse Mail Club, ele tem o objetivo da gente voltar para a era das cartas. Então a gente envia cartas pelo correio mesmo. Você vai receber no correio um envelope com cartas dentro, com cartão postal, com arte, com adesivo. E nessas cartas, no meu Mail Club, são 3 cartas que você recebe. Você recebe uma carta que é a história, a própria história do Mail Club e do Mr. Bellamy. Então é uma carta que tem o desenvolvimento da história desse Mail Club com esses personagens, e é uma história original minha que eu estou escrevendo. E a segunda carta é uma carta mais pessoal, minha e da Alessandra. A gente vai falar sobre o nosso trabalho artístico, sobre as experiências que a gente está tendo, porque fazer um Mail Club não é tão fácil quanto parece. E a gente tem enfrentado bastante desafios para fazer isso acontecer, mas graças a Deus está acontecendo. E você pode se inscrever no meu site também, tá? Então se inscreve lá, você todo mês vai receber prints, adesivos e mais outras peças de arte que a gente vai elaborando aí, que é tudo autoral, é tudo feito por mim. E aí, nesses materiais artísticos, você vai receber e vai conhecer mais de mim, do meu trabalho, do dela também. E você vai sempre receber arte na sua casa. Então é um meio de tornar mais acessível o contato das pessoas com a arte. E também tornar mais acessível para o meu lado, porque eu vou estar sempre produzindo. Eu vou estar sempre experimentando coisas novas. E eu vou ter algum tipo de retorno, mesmo que a própria obra em si não venda. Então é uma ideia fascinante. É uma ideia muito interessante. E essa pintura aqui, ela é do primeiro mês. Então, quando você assina o primeiro mês, você vai receber um print dessa pintura, que é um retrato do Mr. Bellamy. Então, no primeiro mês, o Mr. Bellamy vai enviar para você, por correspondência, uma cópia de um retrato dele. E isso encerra todas as pinturas em tela que eu fiz até agora. Todas elas, todas as pinturas que eu fiz até hoje. Na verdade, tem 2 pinturas que eu não tenho mais elas comigo, então vou deixar na tela aí para vocês verem. E aí, essa etapa de criar o meu clube, etc., tudo isso estava acontecendo enquanto eu estava trabalhando numa outra empresa, com uma coisa que não tinha nada a ver com arte. Estava trabalhando com vendas. E aí, nesse período que eu estava trabalhando lá, eu estava usando esse dinheiro que eu ganhava lá para evoluir esse projeto do meu clube e desenvolver algumas outras coisas. Mas, infelizmente, eu tive problemas e eu tive que sair desse emprego. Então, no momento, eu estou desempregado e isso é uma coisa bem difícil de lidar, porque tudo isso tem um custo, tudo isso exige dinheiro, exige investimento, e quando você não tem um trabalho para sustentar esse investimento, tudo fica mais difícil, seja financeiramente, seja mentalmente também, porque isso causa muitos danos para o meu psicológico. Eu consegui me organizar bastante, eu consegui economizar dinheiro, investir dinheiro para conseguir trabalhar e ter uma reserva de dinheiro. E aí eu comecei a produzir ainda com os materiais que eu comprei lá na época da escola de desenho, eu comecei a produzir alguns desenhos para vender também. Então todas essas coisas estão à venda na minha loja. E essa arte aqui foi um desenho que eu fiz e ela é a arte do primeiro adesivo do meu clube. Então, quando você assina o meu clube, você recebe também essa arte como um adesivo. Bem legal esse adesivo, ficou muito bacana, eu gostei muito. E aí eu fiz essa arte aqui também, que ela também está à venda. Então, é um desenho feito num papel premium, um papel de alta qualidade, é um desenho original, tá? É uma criação minha, feito com um lápis de cor, e também está à venda. Mas esse é uma das obras artísticas que eu mais me orgulho de ter feito, que é esse desenho cubista aqui. Então ele, de fato, mergulha no cubismo mesmo. É um desenho cubista. Então é uma aventura minha nesse estilo de arte que eu gosto bastante e admiro muito. E talvez você não entenda muito o porquê, porque é um estilo meio esquisito de se ver, mas eu vou elaborar sobre isso também em outros vídeos. E essa arte também está à venda lá no meu site. E para fechar toda essa etapa de trabalho artístico até agora, eu comecei a dar aulas de desenho online. Então agora eu ensino desenho online, eu acompanho a evolução dos alunos e ainda tem vagas. Se você quiser se inscrever, você pode se inscrever. E aí eu fiz alguns desenhos só para ilustrar e divulgar essa aula de desenho. E esse aqui eu ainda nem terminei, mas é um desenho interessante também, do Batman. E por último, mas não menos importante, essa escultura. Eu fiz uma escultura, comprei, eu esqueci o nome desse material, cerâmica fria. Eu comprei uma cerâmica fria e eu explorei um pouco, trabalhei nessa escultura, que eu gosto bastante dela. Então deixa eu colocar aqui ela do lado da minha cabeça, vou colocar aquela cheirando minha orelha aqui. Então essa escultura,
ela me deixou muito feliz, porque ela é um experimento de uma coisa que cara, eu sou apaixonado por escultura, apaixonado, mas eu nunca tinha tentado. E aí, quando eu tentei, eu achei maravilhoso. Então, é algo que eu pretendo muito voltar a fazer, só que eu ainda preciso de tempo para fazer isso. Talvez vocês possam me ajudar nisso comprando as minhas artes, ou se inscrevendo nas minhas aulas de desenho, ou se inscrevendo no meu Mail Club. Então, tem várias maneiras aí que você pode ajudar financeiramente o desenvolvimento do meu trabalho. Porque o objetivo de tudo isso é produzir arte. Porque a arte é uma coisa muito importante. A arte é uma coisa que faz bem para mim, faz bem para você, faz bem para todo mundo. Graças a Deus, Deus me agraciou com um dom de produzir arte. Então eu quero utilizar desses dons que Deus me deu para produzir e trazer para o mundo coisas boas, coisas legais, coisas belas. Algumas não são tão belas assim, algumas são mais abstratas, mais tortas, esquisitas, mas todas elas têm o seu valor artístico, mas eu também quero produzir coisas belas, coisas bonitas. Então você pode ver que no meu trabalho tem muitos estilos variados, porque eu gosto de muitas coisas. E eu quero compartilhar tudo isso com vocês enquanto essa história acontece. Então eu acho que eu posso encerrar esse vídeo por aqui. Tudo que eu tenho produzido até aqui foi isso, e o que vocês vão acompanhar vai ser daqui para frente. E eu convido você a participar disso, a acompanhar tudo isso, comentar, tá sempre aí compartilhando as suas ideias, os seus pensamentos, as suas opiniões sobre isso tudo também. E quem sabe, se você quiser uma dessas obras na sua casa, você pode adquirir também. Então, lembrando que todas essas obras, quase todas, né? Elas estão à venda lá no meu site e você pode conferir as que estão lá à venda. E eu acredito que você vai encontrar algo que vai se encaixar bem na sua casa, no seu escritório, seja lá que lugar que você queira colocar uma obra de arte minha. Então é isso, eu acho que esse vídeo ficou bem longo, mas eu queria realmente mostrar tudo, fazer uma apresentação bem completa disso aqui tudo para vocês. Então, te agradeço por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe a todos vocês.